Fala galera, estamos de volta com o nosso comentário semanal dela, The Last of Us, a série do momento. Então se você está chegando agora, já deixa o seu like aí, você que é de casa. Você que está chegando agora, conhecendo o canal pela primeira vez, pô, dá uma moral pra gente, se inscreve, deixa o like, comenta aí se você está gostando da série, se você, o que você achou do episódio, assistiu, não assistiu ainda, corre lá pra ver. E é isso, sem muitas delongas, vamos direto ao ponto. The Last of Us, episódio 6, flashback pesado, hein? Solta a vinheta. Meus queridos e minhas queridas, tivemos aí um episódio totalmente voltado pro flashback, né? E põe flashback nisso, a gente viu a infância do Joel, né? A série ela já abre assim, com o Tommy e com o Joel criança, eles estão conversando, o Tommy foi comprar maconha em algum lugar e o Joel disse que quando o pai deles chegassem, ele ia assumir a culpa. Quando o pai dele chega, nada mais, nada menos do que Tony Dalton, nosso querido Lalo Salamanca, para quem tá aí inteirado aí no mundo de Breaking Bad, ele aparece em Better Call Saul, então foi muito bacana ver ele novamente. Ele tá em Gavião Arqueiro, ele aparece lá também, e ele tá em Demolidor Renascido nessa nova fase do MCU. Bom, esse flashback do Joel, ele não existe no jogo, ele foi algo pra série, e só pra especificar, esse foi um episódio dirigido pelo Neil Druckmann. O cara entende a sua criação. De fato, o episódio melhor, o episódio mais bem dirigido, assim, na minha opinião. Realmente ele destaca a atuação tanto do Pedro quanto da Bella. A gente vê a diferença, né, no episódio, na direção do episódio, assim, cara, muito bom mesmo. Então ele traz pra gente essa expansão, né? Como eu venho falando aqui desde os nossos comentários da primeira temporada, dessa segunda temporada, a série ela vem sempre ali aumentando assim, o universo de The Last of Us, vai acrescentando coisas, isso vai deixando muito mais robusto a série, diferente do jogo. Aqui a gente tem que dividir, a gente comenta com base no jogo, aquilo que é parecido, aquilo que não é, o que a gente acha, mas a gente tem que entender que o jogo, ele vai estar sempre ali para você que quer revisitar a história do jogo original, sem problema nenhum. E a série tá aqui para um novo público, pra galera que também jogou, para alcançar novos fãs e tudo mais, e tudo bem ser diferente um do outro, sabe? Não precisa ser a mesma história ali. Existem coisas que agregam e existem coisas que eles vão escorregar, normal, né? Dificilmente vai sair 100% perfeito, mas igual eu falo, quando o Neil tá na parada, é diferente o episódio, é diferente a história, o que vai acontecendo, o roteiro é totalmente diferente, ele agrega sempre mais, sabe? E a gente vê aí Javier Miller. O Tony Dalton, ele até postou uma foto caracterizada com o personagem logo depois do episódio, dando as boas-vindas, né, pro personagem dele na série. E aí a gente tem a gente vê um pouco mais da estrutura do Joel, né, que ele se coloca sempre no lugar da pessoa. O Joel, desde de pequeno, o sentimento que ele passa pra gente é que ele sempre amou demais, que é justamente um dos temas centrais do episódio. Eu falo isso porque ele se coloca no lugar do Tommy, ele quer assumir a culpa, apanhar no lugar do Tommy, aquela coisa toda. Ele tem um diálogo com o pai dele, e é muito bom esse diálogo porque vai reverberar no Joel do futuro. Eu falo isso porque em um determinado momento da conversa dos dois, o pai dele, ele coloca a mão e a gente tem um plano ali, proposital, o Neil Druckmann, ele não dá ponto sem nó. Não sei se é isso o ditado certo, mas enfim. E é proposital a forma como ele encaixa a câmera ali, né? A gente pode ver o Joel sentado e e aí o pai dele coloca a mão no ombro dele e ele dá um close no relógio. E aquele é o relógio que a Sarah, né, ela conserta pro Joel lá no primeiro episódio da primeira temporada, lá no início do jogo. Então é muito legal que aquele relógio, ele tem um significado. No universo, né, de The Last of Us. É importante isso daí. E aí ele fala que
quando ele crescesse, ele pudesse entender e fosse um pai melhor do que ele foi e estava sendo pro Joel, né? E cara, que começo de episódio já ali, sabe? E aí vem a abertura, aquela coisa toda, e a gente tem de volta o Joel na abertura. A gente tava tendo, depois do episódio 2, as aberturas somente com a Ellie ali no final, né? E a gente pode ver a silhuetazinha do Joel novamente. E pela última vez, eu acho, muito dificilmente a gente possa ter algo do Joel. O Pedro, as gravações dele, esse foi o último episódio em que ele participou. E é isso, voltaremos a ter a Ellie sozinha nos próximos episódios. A gente tem a abertura, aí a série vem, novamente continua com um flashback de 5, 6 anos antes, mais ou menos. E aí a gente vê um ano passar em um dia, sabe? O Joe preparando uma surpresa de aniversário para ela, eles recém-chegados em Jackson, aquela coisa toda. E aí a gente tem um momento que é um dos pontos altos, tanto do jogo como foi aqui na série também, que é justamente o aniversário da Ellie. O Joe leva ela para fazer uma surpresa. A Ellie gosta de dinossauros, gosta de coisas relacionadas ao espaço, e aí a gente tem o Joe fazendo essa surpresa para ela, e ela encontra ali um dinossauro, sobe em cima, e aí chega no momento das coisas da NASA lá, e cara, realmente esse episódio foi uma carta de amor pros fãs, sabe? É igualzinho. Tá rolando aí de fundo, e a gente vê o Joe entregando a fita, ele colocando pra rolar, aquela coisa toda lá com um capacetezinho dentro da cápsula da nave. Cara, é tocante, sabe? E aí, beleza, aquela coisa toda. Um ponto importante aqui também, antes desse momento em específico, né? A gente vê o Joe, ele com violão, ele construindo o violão, aquela coisa toda. E no jogo isso é logo no início, sabe? O jogo já abre com ele limpando o violão e ele tá de frente pro Tommy, ele tá contando a história do que aconteceu no hospital pro Tommy. Na série não fica muito claro se o Tommy sabe ou não do que aconteceu no hospital. Se o Joe contou pra ele ou não, mas no jogo é evidente, isso já é na abertura do jogo, a primeira cena ali, e o violão sempre em destaque. Aqui a gente teve o destaque agora pro violão, e algo que os fãs queriam muito, né? Que é o Joe tocando Future Days. A música que a Ellie ela começa a cantarolar no episódio passado, que é onde começa a dar aquele start nela do porquê ela tá em Seattle, né? Do que levou ela a estar em Seattle. E cara, é tudo feito pro fã, sabe? Pra quem jogou, pra quem viveu e já conhece aquela história, a galera nova provavelmente vai se apegar também, aquela coisa toda. Enfim, e aí ele vai, tá fazendo um violão, ele reconstrói pra ela, ele desenha uma mariposa pra ela, tem todo um significado, tanto no jogo quanto na série, agora que eles abriram nesse episódio. E aí o Tommy entra gritando pela casa e tal, aquela coisa toda, e a Ellie ela tá com o braço queimado. Ela fez isso justamente para poder esconder a mordida, né? Ela foi mordida no começo de tudo, né? Ela é mordida. No jogo ela faz isso com ácido, a gente só tem essa conversa, ela falando, a gente não tem um momento específico igual foi aqui na série, foi totalmente diferente. Mas ficou a referência de que ela queimou, e logo depois ela vem fazer a tatuagem, que é o que é mostrado na série também. Bom, e a gente tem aí mais na frente, né? Passa mais um ano, a gente chega em outro aniversário da Ellie, ela já tá um pouco mais velha, e ela tá ali já tumultuando, né? Ela já tá adolescente. Joe abre um quarto, ela tá ali com a garota que tá fazendo a tatuagem nela, aquela coisa toda. Ellie sendo adolescente. E a gente vai vendo, né? Vários aniversários, a gente vê o Joe conversando com a Gay, uma das primeiras conversas dele com ela, mostrando que já tinha um tempo que eles tinham esses encontros, aquela coisa toda. E aí, enfim, né? A gente vê que a relação dos dois já não é mais a mesma.
já tá começando a criar um atrito entre os dois. A gente vê cenas da Ellie arrumando as coisas para poder ir pra garagem, como tudo começou, aquela coisa toda. Aí até que o Joel entra no quarto, e eles meio que fazem as pazes ali, né? É o Joel sendo o pai e a Ellie sendo filha. Quem nunca se revoltou em casa, né, com seus pais? Quem nunca arrumou as coisas, as roupas na bolsa e falou: quando todo mundo estiver dormindo eu vou fugir de casa? Conflitos entre pai e filha, normal, de uma família. E é isso que eles são, né? O Joe, ele sempre expressou o sentimento de pai com a Ellie, e a Ellie demorou, mas ela percebeu, né? E aí a gente chega 9 meses antes do momento atual que a gente tá, mais ou menos, onde a Ellie, ela começou a se questionar sobre o que aconteceu no hospital, sabe? E aí o Joel chega, ela tá ali ensaiando algumas perguntas, e aí eles saem pra patrulha. A gente tem essa cena também, ela é totalmente diferente. A gente vê que a Ellie, ela já tá um pouco mais ali, tanto no jogo quanto na série, né? Um pouco mais avoada, com o pensamento um pouco meio longe e tal. E aí, diferente do que aconteceu na série, só pra gente poder se situar, né? Fazer esses comparativos. No jogo, a Ellie, ela volta pro hospital lá em Salt Lake. O Joel vai atrás dela e ele encontra com ela voltando já no meio do caminho. E aí os dois têm uma conversa. Eu vou chegar nessa conversa logo depois. E aí tem aquela coisa toda, e aqui já é diferente. Aqui eles fizeram diferente. Gostei da forma como foi feita aqui também. A gente vai analisar a conversa dos dois um pouco mais na frente. Mas eles saem e aí eles têm um chamado no rádio. E aí a gente vê a situação dele com o Eugene, né? Eu até disse aqui atrás que pelo Eugene ser um ex-vagalume, talvez ele possa ter descoberto algo em relação a Ares, tenha forçado o Joel a acabar matando ele e ter inventado uma história, aquela coisa toda. Mas não, a gente vê realmente aqui que eles tiveram problemas com os infectados. A gente vê que o Eugene, ele foi mordido aqui na costela. E aí ele fala: não, eu tenho tempo ainda e tal. Aí ele faz um teste com ele, ela: não, realmente ele tem tempo. Mas o Joel é poucas ideias, meu amigo. O Joel, esquece. Esse é o Joel. Fim. E aí o Eugene, ele quer voltar pra cidade, pelo menos no portão ali, se reencontrar com a Gale, pra pelo menos se despedir, ver ela pela última vez, ouvir a voz dela pela última vez. E o Joel nega. Ele pede a Ellie para poder ir buscar os cavalos que estavam em outro lugar. Enquanto isso, ele ia encontrar com ela no caminho. E aí ele vai com o Eugene e ele acaba indo para um lugar diferente. A série ela nem mostra, né? Ela já mostra do alto e os pássaros se dissipando com o barulho do tiro. Nem o barulho do tiro a gente ouve. E a Ellie volta, olha nos olhos dele, tenta entender o que aconteceu, e o Joe novamente faz o que ele fez no final da primeira temporada. Ele olha nos olhos dela e ele mente. E aí ele percebe. The Last of Us nunca foi sobre os infectados em si, sobre um mundo pós-apocalíptico. Ele sempre foi além, desde a primeira temporada. Ele sempre foi sobre o Joel e Ellie, o sentimento de um pai pela filha. E na parte 2, sobre a vingança, consequências da vingança. Infectados é um bônus. Os infectados são um bônus na história. E a Ellie, ela percebe isso, a frieza do Joel em mentir pra ela, aquela coisa toda. E aí eles voltam pra cidade, e aí eles encontram tá lá o corpo, aquela coisa toda, e eles encontram a Gale, encontram o Tommy, e aí o Joel conta uma mentira pra Ellie, e a Ellie começa a conectar as coisas, sabe? E aí ela olha pra Gale e fala: não, o Joel mentiu, na verdade ele falou que ia trazer o Eugene de volta, levou ele pra um lugar e deu um tiro na cabeça dele. E a Gale bate na cara dele porque ela se sente comovida, né, pela história que o Joel conta. E ela vai, abraça ele, e depois ela vai, dá um tapa na cara dele. Aí ele olha pra ele com aquela cara. E cara,
É o que eu falo, é a diferença na direção. Por isso que eu venho reclamando dos episódios anteriores, dos momentos da Ellie com a Dina, sabe? E, pô, esse episódio, pô, a Bella teve destaque. O Pedro Pascal teve destaque. E antes não, sabe? A Dina tava tendo um destaque maior do que a Ellie. E não é pra ser assim. A Dina é a coadjuvante. Só que parece que em tudo que tava acontecendo, a Ellie tava sendo a coadjuvante da parada. A Dina queria mais a vingança, aquela coisa toda e tudo mais. A gente vai vendo que não é pra ser assim. E esse episódio deixa evidente que é a história dos dois, sabe? E a Ellie olha a Bella dá um show nesse episódio. Diga-se de passagem, assim, né? Junto com o Pedro. O Pedro também ele não fica atrás. E ela olha pro Joel e ela fala: "Você jurou." E sai. E quando ela fala isso, ela não tava falando do Eugene. E o Joel sabe do que ela tava falando. Ela tava falando da conversa que eles tiveram depois que eles saíram do hospital, sabe? Ele jurou pra ela que haviam outras pessoas com resistência ao fungo. O Joe jurou pra ela que o hospital tinha sido invadido. Mas, poxa, se eles viram os dois chegando a 1 quilômetro de distância, como eles foram pegos desprevenidos no hospital por um grupo aleatório, sabe? Então isso sempre martelou na mente da Ellie. Então quando ela olha pro Joe nesse momento, ela não tá falando do Eugene, de fato. Ela tá falando da conversa que eles tiveram, sobre a mentira que o Joel contou e agora tem os seus impactos. No jogo, a conversa ela é feita antes. No jogo, essa conversa ela não acontece da forma que aconteceu, do jeito que aconteceu, em referência ao Eugene. Né? Como eu falei, a Ellie ela sai, ela vai para o hospital e ela volta, eles se encontram no meio do caminho, eles têm a conversa, e ali ela olha pro Joe e ela fala: "Acabamos. Eu e você acabou aqui." E aí a gente tem tudo que aconteceu de fato ali no jogo até a morte do Joe. A gente vê o outro lado da festa de Ano Novo. A gente vê a visão do Joel agora, né? Ele olhando pra Ellie, ele vendo toda a situação. Cara, o Tommy, né? O Tommy, ele sai da festa antes. E ele vai levar o filho dele pra cama. E ele fala: "Vou colocar ele pra dormir e volto, me espera aí." E eles estavam bebendo juntos. E ele vira pro Joel e fala: "Vejo você no ano que vem." E o Tommy não viu, né? O Tommy é a última vez que ele conversa com o Joel. É a última conversa dele com o Joel. E, cara, é pesado, sabe? E aí o Joel, acontece toda aquela situação com a Ellie, com o Sam. E aí o Joel sai da festa. Então o Tommy ele não se reencontra com o Joel mais. Porque no outro dia ele vai em patrulha com a Dina. A gente sai dali, a gente tem o Joe na varanda, a gente tem a Ellie olhando, ela vai embora. E aí a gente tem uma cena que acontece no jogo, ela é a última cena do jogo, sabe? Porque ela tem um peso maior pro final do jogo. E durante o episódio eu até me questionei, eu falei: "Cara, não, essa cena agora não." Mas depois, assistindo e revendo, eu entendi o porquê. Dessa cena agora, desse momento agora. A cena da conversa dos dois, ela é no final do jogo, no momento com a Ellie em específico ali. Não tem como ficar falando muito agora. Se você tiver curiosidade, procura uma gameplay aí, você vai ver, você vai entender um pouco mais. Mas pro jogo tem um peso maior essa cena, de fato, ela tá no final do jogo, sabe? Realmente no finalzinho do jogo. O jogo, ele te destrói emocionalmente. E é isso que a série vem tentando fazer também, né? Com a morte do Joe, com tudo que vai acontecer, com o que a gente ainda vai ter ao longo dessa temporada e já da terceira temporada que já foi confirmada. De fato, se eles jogam essa cena
igual no jogo, no último episódio, lá pro final, no último episódio da terceira temporada, se for o final da série, concluindo a história do segundo jogo ou não, fica muito perdida, porque a gente tem um delay muito grande, né, de uma temporada para outra, a gente vai acabar esquecendo, dificilmente vai revisitar, vai ver um review ali rápido do que aconteceu e tal. Então faz total sentido ser nesse momento em específico pra série, beleza? Ah, mas que no jogo, aquela coisa... Cara, igual eu falei, vai jogar, sabe? É uma adaptação. Precisa ser adaptado de forma diferente de como se joga, enfim. É uma série, é uma visão diferente. E aí a gente chega, o Joe tá ali, e o diálogo ele é muito parecido, tá? Com o que acontece no jogo realmente. Só que tem uma diferença no diálogo, que é a questão do Joe falar pra ele, nesse momento, o que aconteceu de fato no hospital. Como eu falei, essa conversa em si é o que acontece antes. E aí o Joe tá ali, aí ele pergunta, o que você tá bebendo? Ele, café, a gente sabe que o Joe ama café, é o que a Ellie coloca no túmulo dele, grãos de café. É igual eu falei no vídeo anterior, aquilo ia fazer sentido mais pra frente na série. E aí a gente tem a conversa dos dois ali, e aí ela falando... A gente sente o peso, sabe? E a atuação dos dois realmente, assim, tá muito, muito, muito boa. A Bella tá destacada. O Pedro, destacadíssimo também. E aí ela fala, me conta o que aconteceu e se você mentir de novo, acabou. Tinha mais gente imune? Ele, não. E ele realmente, de fato, e vai trazendo aquele peso, e aí ele deixa claro, você tirou de mim uma escolha. Você tirou de mim o meu propósito de vida, sabe? A Ellie queria morrer, porque assim a vida dela faria sentido pra ela, sabe? E o Joel, ele tira a escolha dela. De fato, também. Não era uma escolha do Joel, era uma escolha da Ellie morrer ou não, se entregar ali ou não. Mas, irmão, é o que a gente vem falando. É uma história sobre pai e filha. O Joel é pai. O Joel é pai. Nunca, em momento nenhum, que ele deixaria isso acontecer, independente da opinião da Ellie. E ele deixa isso muito claro. Se eu pudesse fazer tudo de novo, se ele tivesse uma segunda chance, ele faria tudo de novo. Acabou. Não tem. Ah, mas esse é o Joel. Esse é o modo dele ser pai. Igual eu falei, o episódio deixa isso claro. Quanto ele ama. Ele se colocou na frente do Tommy. Quantas vezes ele protegeu a Ellie e tudo mais. E aí ele se coloca e aí ele deixa muito claro, né? Quando ele fala que faria tudo de novo, a Ellie, claro, é porque você é egoísta. Ele, não. Ele começa a chorar, aí ele... É porque eu te amo. De um jeito que você ainda não entende e talvez nunca entenda. E aí ele quebrou a Ellie. Aí ele quebrou, já não tinha, ele até replica a mesma frase do pai dele, né? Se um dia você tiver um filho, que você seja melhor. E aí eu entendo um pouco mais do quanto, do tanto do foco que a série deu para as falas da Ellie, pra Ellie em si, quando a Dina fala que tá grávida. É claro que isso vai reverberar em um outro momento mais na frente, talvez no próximo episódio a gente vai ver isso, talvez não, eles têm que fazer isso no próximo episódio, que gera um pouco mais de impacto naquilo que no psicológico da Ellie em si. E aí ela fala que talvez ela nunca vá conseguir perdoar ele, mas que ela está disposta a dar uma segunda chance. E aí é aquele diálogo raso, igual que eles têm no final da primeira temporada. A cena corta e aí a gente tem a Ellie chegando no teatro, encapuzada, chovendo, igual como no jogo, a mesma coisa. E a gente vê que ela tá quebrada, sabe? Que ela tá ali já toda acabada,
e ela se mantém, ela para, ela olha e aí ela continua andando e aí o episódio acaba. Cara, igual eu falei, o episódio mais bem dirigido da série. O Neil, ele entende a sua criação, os seus personagens, e ele conseguiu fazer algo aqui completamente sublime, assim. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu nunca imaginei que eu precisaria de um episódio só de flashback. Esse episódio, ele fez a história andar sem de fato fazer a história andar, sabe? A gente não teve o desenrolado das coisas do presente, mas ele foi amarrando tudo que ele foi deixando em aberto para trás, e isso é muito bom. A série não tá deixando nada ali para trás, é por isso que eu falo que talvez, de fato, essa cena em específico da conversa dos dois, né, que a gente entende que e é o que tem que dar mais peso pra vingança da Ellie, porque ela passou 9 meses brigada com o Joel. De fato, eles não conversavam, não se olhavam, aquela coisa toda. E um dia antes do Joel morrer, a Ellie, ela se abre, conversa com o Joel, eles têm esse momento, ela se vê disposta a resolver a situação com o Joel e é tirada dela essa oportunidade, sabe? A Abby vem, mata o Joel e a Ellie nem sequer tem oportunidade de tentar defender o Joel. Ela não tem oportunidade de fazer alguma coisa, ela se vê impotente. E é por isso que eu falo que as razões dela é o que muito tem me incomodado ao longo da temporada toda. Os episódios dela com a Dina, aquela coisa dela tá na lua de mel dela. Esse sentimento de impotência, de não ter conseguido ter feito nada, de ter chegado lá na hora e ver o Joe morrer do jeito que ele morreu, não conseguir uma reação nem nada. Isso, cara, isso tem que, sabe, borbulhar dentro dela, e a série tem que passar isso pra gente, e isso que tava me incomodando até agora. A gente não tem isso da parte dela. Igual eu falei muitas vezes, a Dina trouxe isso pra ela. E ela, opa, não, realmente, bora. E não é isso, sabe? É ela que tem que ter esse sentimento. Finalizamos o episódio, meus amigos, muito bom de fato. E aí a gente tem já o teaserzinho do próximo episódio, e eu vou falar que se você não jogou, você não tá preparado emocionalmente pro que vai vir a seguir. Teremos Tommy no próximo episódio, teremos Abby no próximo episódio. Eu tô muito empolgado pro que vai acontecer. A terceira temporada, ela provavelmente vai ter todo um foco do outro lado dessa narrativa. A gente vai ter um foco bem maior na Abby, que a gente não teve muito agora. A gente teve os 2 primeiros episódios ali que ela apareceu, e agora ela deve voltar nesse último episódio. Mas, de fato, vem bomba por aí. A gente vai ter o dia 3 em Seattle, toda aquela coisa ali. Ellie contra os Serafitas e a conclusão dessa primeira parte aí, dessa vingança da Ellie. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter me ouvido. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou do episódio, gostou, não gostou, esperava mais, tá esperando, o que você achou dessa temporada ao todo em si. Quais são as suas expectativas pro próximo episódio. Deixa um comentário bacana aí também pra mim, cara. Se você tá gostando das análises, não tá gostando, Bruno, faz de uma forma diferente. Tá muito grande os vídeos, eu entendo que tá muito grande às vezes também. Mas é igual eu falei lá atrás, né? Quando a gente se empolga naquilo que a gente gosta de falar, a gente acaba falando demais mesmo. A gente tem esse problema aqui no Bunker, porque é uma resenha de fã, pra vocês que são fãs. Mas, deixa um comentário bacana aí, deixa uma análise sua aí, uma análise crítica aqui desse vídeo também. É importante pra gente ir podendo melhorar, né? A gente sabe que a gente não tem uma estrutura igual os grandes aí, mas a gente tá tentando trazer algo pra vocês bacana, e vamos ver até onde vai, sabe? Vamos ver quais os caminhos que o Bunker Geek pode trilhar daqui pra frente. Bom, não esquece de deixar o like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da escola, da faculdade, do trabalho. Dá essa moralzinha pra gente aí. E é isso, chegamos ao penúltimo episódio. Semana que vem teremos o último episódio, comentado também. Talvez eu faça um compilado geral do que foi a temporada, né, um review 100% aí, né, pegando aí de fato a história que eles quiseram contar nessa segunda temporada, fechadinha aí. E o que esperar também da terceira temporada, né, que já temos confirmada. Bom, é isso, obrigado por ter chegado até aqui e valeu!